Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, né? A gente ficou nos últimos comentários a respeito dos carboidratos, então finalizamos já aquele assunto referente aos açúcares simples, aos disacarídeos, aos polissacarídeos, né? Então, aos carboidratos de uma forma geral. Então, para fechar essa parte de substância orgânica, a gente ainda falta uma caminhada notável, que é relacionado com a importância, a estrutura e a importância dos lipídios, observando também a sua composição química, né, como é que a gente pode entender a formação de um lipídio triglicerídeo, e a partir deles a gente supõe e imagina como seria a formação dos demais lipídios. Então, dentro da classificação dos grupos das substâncias orgânicas, vocês lembram que eu comentei que existem as vitaminas, que não têm função energética, elas não são fonte de energia, mas participam de processos celulares importantes. A gente tem os carboidratos, que a função principal deles é a função energética, mas também tem a função estrutural. E a gente tem os lipídios, né, que é uma substância, um grupo de substâncias com alto teor de energia. Isso aí é importante lembrar. Só que quando a gente fala assim lipídio, talvez o pessoal não tenha, não contabilize algo muito concreto, né? Não vincule alguma coisa que vocês já conheçam, mas é importante ressaltar que é um grupo extremamente conhecido de substâncias, representados principalmente por óleo e gordura, tá? Os óleos de origem vegetal e animal e as gorduras que, na maioria das vezes, é de origem animal, certo? Ou a gente pode considerar como sendo de origem animal. Só que nem todo lipídio vai ser representado ou vai ser a gordura e os óleos. Então, a gente tem as ceras, a gente tem alguns lipídios de conhecimento popular não muito comum, né? Como, por exemplo, os esfingolipídios, fosfolipídios. Esse daí, normalmente, a gente só trabalha e só ouve falar para relação direta com a estrutura da célula, principalmente a estrutura da membrana, e de algumas células com os neurônios que tem um revestimento, e esse revestimento ele apresenta um grupo de lipídios. Existe um dos componentes dos lipídios que é muito popular, tá? A gente ouve falar direto, que a gente chama de colesterol. Tá? Então, nesse tema geral, a gente vai trabalhar esse grupo de substâncias, mas aí vai ter que ressaltar que, normalmente, quando a gente vai falar da substância, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, a gente normalmente diz a função geral e depois vai analisar cada uma função ou a função específica de cada grupo dessas substâncias. Então, assim como nos carboidratos, a gente diz que a função principal é a função energética, a reserva de energia, mas pode ter também a função estrutural, os lipídios eles apresentam a função de reserva de energia. É um grupo de substâncias que, como eu já falei, eles apresentam um alto teor de energia acumulado nas suas moléculas, né? Principalmente em um dos seus componentes. Os dois componentes que compõem, ou que compunham um lipídio, eles são energéticos, mas um é muito mais energético. Então, se a gente for fazer uma comparação, para cada grama de proteína ou de carboidrato, a gente tem uma medida de energia, que é calorias. Nesse caso, a gente pode trabalhar como quilocalorias. Então, quando você pega 1 grama de lipídio, 1 grama de proteína, para cada grama dessas substâncias, você vai ter um potencial de 4 quilocalorias sendo liberada desse grama. Mas se você pegar 1 grama de lipídio, então, quando você vai fazer identificar o quanto ele pode liberar de energia, aquele mesmo grama aqui de carboidrato e de proteína liberam 4 quilocalorias, no lipídio ele libera 9 quilocalorias. Então, é uma substância duplamente mais energética do que os carboidratos. No entanto, apesar deles serem mais energéticos, são substâncias menos utilizadas pelas células para poder fazer a liberação de energia. Qual é a justificativa para isso? Bom, muito provavelmente pela dificuldade que existe da substância, como ela é muito grande, para ela ser degradada,
grande em termos de complexidade molecular. Então, para que ela seja degradada, ela passa por sucessivos estágios até se tornar algo semelhante àquilo que entra no ciclo de Krebs e, a partir daí, encaminhar a cadeia respiratória. Então, para que ela chegue nesse estágio, tem que haver uma sequência grande de reações enzimáticas para que a substância ela passe para a membrana, através da membrana das mitocôndrias, e, a partir daí, seja utilizado para a liberação de energia. Então, até mesmo os resíduos que saem dessa quebra, nesse caso a gente chama de radicais livres, o prótons H+, o H-, H2O, 2, menos. Então, são os principais tipos de radicais livres e que, de certa forma, como a gente já falou, radicais livres são substâncias que prejudicam o funcionamento de uma célula. Então, o carboidrato, a glicose, por exemplo, ela é quebrada, a gente vai estudar isso em ácido pirúvico, e aí já perde um carbono e já vai para a cadeia respiratória. Então, um processo muito mais rápido, por isso que ela é preferencialmente utilizada. Então, o lipídio, ele é uma reserva, ou ele pode ser utilizado como reserva de energia, não qualquer lipídio. Existe um grupo que tem exatamente essa função de ser reserva de energia. Nos carboidratos, função energética, e a primeira reserva. O lipídio é a segunda reserva de energia. Então, é a reserva da reserva, certo? Seria mais ou menos isso. Só que também, dentro desses grupos, existem substâncias que vão constituir um lipídio complexo, e essas substâncias, elas têm o potencial de originar hormônios, tá? De originar as próprias vitaminas. Então, como elas são precursoras de substâncias reguladoras, a gente disse também que os lipídios têm função reguladora. Até porque alguns dos hormônios, eles são imediatamente derivados dos lipídios. E a função estrutural, porque ela vai fazer parte ou constituir uma estrutura da célula. Nesse caso, a membrana celular, a membrana plasmática, que é lipoproteica, ou seja, ela tem lipídios e ela tem proteína como componentes básicos para formar a estrutura da membrana. Por isso que a gente chama de função estrutural. E aí a gente vai avaliar algumas funções peculiares a alguns grupos, mas no geral a gente diz que elas têm função, os lipídios têm função energética, no caso reserva de energia, função reguladora, participando da composição ou sendo precursor da formação de hormônios e de vitaminas que atuam regulando atividades metabólicas, e a função estrutural, construtora no corpo, nesse caso relacionado principalmente com a membrana plasmática. Mas as abelhas podem utilizar para fazer sua colmeia, como a gente vai analisar o grupo Cerídeos. Bom, só que essas substâncias, assim como eu falei que os carboidratos, existem os monômeros, que são unidades que vão constituir um carboidrato mais complexo, essas unidades a gente estou como os monossacarídeos, que ligando dois monossacarídeos, seriam disacarídeo, trissacarídeo, oligosacarídeo, para formar um polissacarídeo. Então, tudo aquilo que eu falei, então a gente também tem que avaliar e perceber a existência dessas unidades formadoras no grupo dos lipídios. Então, a gente tem dois tipos de substâncias importantes. Uma delas a gente chama de álcool e o outro grupo a gente chama de ácidos graxos. Então, daquelas substâncias que eu disse que tornam o lipídio extremamente energético, é que o álcool, ele é energia, ele é fonte de energia, é tanto que a gente usa para combustão, né? A gente usa no carro, a gente usa para queimar. Então, o álcool, de qualquer forma, é uma substância que armazena ou contém um certo teor de energia. E os ácidos graxos, que são cadeias que tornam a molécula extremamente apolar. Aí não sei se vocês já recordam mais sobre isso. Eu falei que as substâncias elas podem ser polares, carregadas eletricamente, e elas podem ser apolares. A água é uma substância, é um composto polar. Tá? Lembra lá, pontos distintos da tabela, quando você tem a ligação entre um eletronegativo e um eletropositivo, a tendência é permitir a formação de polaridade na molécula. No caso das cadeias de ácidos graxos, são cadeias policarbônicas, contendo hidrogênio em grande quantidade e poucos átomos, ou alguns átomos de oxigênio. Então, essa estrutura, essa composição das moléculas de ácidos graxos, ela torna essa molécula apolar. Ou seja, quando eu digo para vocês que o ácido graxo é um componente
apolar, vocês lembram que polar se mistura com polar, apolar se mistura com apolar. Mas uma substância que é polar, ela não vai se misturar com outra que seja diferente, ou seja, substâncias apolares. Então, a água, sendo uma substância polar, ela não consegue se misturar com os lipídios. Exatamente porque os lipídios apresentam os ácidos graxos, que são componentes que a gente vai chamar de componentes apolares. Certo? Então, tudo isso aí a gente vai observar direitinho aqui na apresentação desses slides, né, para facilitar ou dificultar menos a vida dos alunos, a gente coloca essa demonstração para que o aluno vá anotando aí as informações e não fique tão complicado a sua percepção sobre os assuntos, certo? Então, vamos lá apresentar para vocês aqui. Só um minuto para eu poder mostrar direitinho, né? Bom, então a gente tem, salvo engano, é o capítulo 4 de vocês, que vai estar lá no livro, salvo engano, tá, gente? Eu anotei aqui, mas às vezes a gente acaba atrapalhando, depois eu confirmo com vocês. Pronto, aqui então, o grupo dos lipídios, certo, gente? Capítulo 4 para vocês. As substâncias mais energéticas que podem existir, o que existem, né? Então, eu disse para vocês que são dois componentes básicos, né? Um deles, o primeiro, é o álcool. Aí, esse álcool é sempre o mesmo, é aquele álcool etílico? Não, gente, vai depender do tipo de lipídio. Cada grupo de lipídio tem um grupo de álcool ou um tipo de álcool específico. O mais conhecido, os dois mais conhecidos, são o glicerol, tá? Que vai estar presente na formação dos fosfolipídios, que vai estar presente no triglicerídeos, que vai estar, e o colesterol, que vai ser o principal álcool dos esterídeos. Tá? Então, cada tipo de lipídio, cada grupo de lipídio, apresenta um álcool específico, um álcool definido. Então, esse é importante frisar, está aí anotado. E o outro grupo, né, o outro tipo de substância que vai estar presente para constituir os lipídios, são os ácidos graxos. Tá? É assim mesmo, tá, gente? Ácidos graxos. O que são esses ácidos graxos? São componentes apolares dos lipídios, como eu falei para vocês. Isso quer dizer que ele não se mistura com água. Então, a parte do lipídio que impossibilita que óleo, por exemplo, se misture com água, que gordura se misture com água, é essa apolaridade que existe em relação à presença dos ácidos graxos nesse componente. Então, são longas cadeias de carbono, carbônicas, né, cadeias de carbono, equilibradas por hidrogênio e por oxigênio. Nossa Senhora, é muita química, é muita informação, tá? Mas aí, gente, a gente precisa fazer o seguinte ainda. Tem uma diferença básica, né? São dois tipos ou dois grupos de ácidos graxos, e muitos deles vocês já ouviram falar. Tá? Quantas vezes vocês não veem aquelas propagandas daquela substância milagrosa, cura tudo, ele é rico em ômega 3, ele é rico em ômega 6. Eu falo, nossa senhora, vou tomar uma substância importantíssima. Não. Todas elas são importantes. Mas o que quer dizer esse negócio de ômega 3, esse negócio de ômega 6? É porque os ácidos graxos, eles são classificados em dois tipos. O que a gente chama de ácidos graxos saturados. O que são esses ácidos graxos saturados? São aqueles que apresentam apenas ligações simples entre os carbonos. Bom, eu tinha comentado com vocês, lá no início, né, na parte química, que alguns elementos químicos, alguns átomos dos elementos químicos,
eles, para encontrar estabilidade eletrônica, eles têm que perder, ganhar ou compartilhar elétrons, certo? Quando ele perde, se torna um íon positivo, nesse caso a gente chama de cátion. Quando ele ganha, se torna um íon negativo, a gente chama de ânion. Ou ele pode compartilhar esses elétrons. Só que nesse compartilhamento ele tende a perder ou a ganhar. E aí é que pode tornar essa substância mais eletronegativa ou com carga negativa ou com carga positiva. No caso dos ácidos graxos saturados, e aí sim, por exemplo, se você tem um hidrogênio ligado a um hidrogênio, então vai precisar só de uma ligação, e essa ligação, que a gente chama de ligação covalente, ela vai permitir o compartilhamento de 2 elétrons, sendo um de cada. Certo? São 2 elétrons compartilhados. Seria mais ou menos assim. Imagine 2 átomos que querem um elétron. Tá? Eu quero elétron, eu sou um átomo, você aí que está em casa, é o outro átomo. Então, cada um quer um elétron. Então, pega aqui como se fosse um cabo de guerra. Eu quero elétron para mim, mas você quer para você. Eu quero para mim, mas você quer para você. Aí a gente, para fazer aquela negociação, vamos fazer o seguinte, nem é meu, nem é seu, nós dois. Esse é para você e esse é para mim. A gente fica dividindo momentaneamente esse elétron. Só que se você dividir e deixar soltar a corda, ele vai levar a corda, né? Então, o que eu tenho que fazer? Dividir, segurar, compartilhar. E aí eu prendo os 2 átomos. Eu compartilho, mas ligando 2 átomos. Seria mais ou menos isso. Então, quando você representa com um traço, está indicando que existe uma ligação compartilhando 2 elétrons. Se você tem 2 traços, representam 2 ligações, representando, nesse caso, 4 elétrons, sendo 2 de cada átomo. Então, quando entre um carbono e outro só existe uma ligação, a gente diz que essa ligação é simples. Quando tem 2 ligações, a gente chama de ligação dupla. Então, esses ácidos graxos saturados, eles apresentam entre cada átomo de carbono apenas ligações simples. Bom, qual é a consequência disso? Quando os ácidos graxos eles ficam apenas com essa ligação simples, dá uma impressão e dá uma consequência para essa molécula, que ela fica retilínea. Ela fica uma molécula retilínea, tá, gente? Uma molécula retilínea, em cima de outra que é retilínea, em cima de outra que é retilínea, e elas vão ficando próximas, muito próximas uma das outras. E aí eu vou para outro ponto, né, em que a gente diz assim, o cara diz, o professor muda de ideia toda hora, já vai falar de outra coisa. Sacanagem, nem se a gente tivesse com aula presencial para você explicar melhor esse negócio. Eu não sei se vocês lembram das diferenças entre estado físico sólido, líquido e gasoso. Sabe o que é? Líquido é porque é molhado, sólido é porque é duro e gasoso porque ninguém vê. Gente, em termos de molécula, o que diferencia os estados físicos da matéria é a proximidade que essas moléculas têm. Quanto mais próximas as moléculas forem, o estado físico se torna sólido. À medida em que ele vai se afastando, vai ser o estado líquido. Se ficar muito distante e com movimento absurdo, aí vai para o estado gasoso. Então, você tem átomos ou moléculas que elas tomam aspecto retilíneo, e aí uma molécula retilínea sobre outra molécula retilínea. A consequência vai ser elas ficarem tão próximas que compõem ou determinam o estado sólido da molécula ou da substância a ser formada. Mas se ela tiver uma outra estrutura que não é essa apenas com ligações simples, tá? Quando tiverem ligações simples e duplas, nessa ligação dupla, essa molécula ela curva, ela fica torta. Então, se eu tiver uma molécula aqui, tá? A outra aqui, todas elas meio tortinhas, então o que, é que vai acontecer? Ela não vai ficar colada, ela vai ficar distante uma da outra, mas não tão muito distante. Então, essa pequena tortuosidade da molécula, esse desnível molecular, é que vai fazer com que provoque um distanciamento entre as moléculas, passando até para o estado líquido, naturalmente para o estado líquido. Então, a consequência vai ser o seguinte: lipídios que só apresentam ácidos graxos saturados se tornam sólidos na temperatura ambiente. Tá? Porque se você esquentar, ele derrete, né?
Aí é mudança de estado físico. E quando tem pelo menos um ácido graxo insaturado, ou alguns, essas moléculas se distanciam um pouquinho mais e ela passa a apresentar o estado líquido, certo? Passa a apresentar o estado líquido. Então, por exemplo, as gorduras, elas são gorduras saturadas, porque elas só têm ácidos graxos saturados. Os óleos são lipídios líquidos, portanto, eles apresentam ácidos graxos insaturados. Qual é a vantagem disso? Por exemplo, no organismo, você ingerindo, quando você tem ácidos graxos saturados, ele vai tender a formar ou acumular na forma de gordura nos vasos sanguíneos, entupindo seu vaso, aumentando a pressão arterial, provocando, por exemplo, um infarto aí no cidadão. Se tiver os ácidos graxos insaturados, eles se distribuem com maior facilidade, não tendem a formar gordura, porque eles tendem a formar óleo, e aí seu corpo consegue metabolizar, porque ele circula, ele não fica preso, retido, tá? Ele tende a circular com maior facilidade. E aí você tem uma tendência a eliminar essa substância de alguma forma, principalmente pelo fígado, ou degradar essa substância lá no fígado. Então, essa é a vantagem. Professor, mas você falou do tal do ômega 6, ômega 3, o que significa isso? O termo ômega 6, ômega 3 e tal, é relacionado com o local onde tem a dupla ligação. É só dizendo que você está ingerindo ácidos graxos insaturados. Quando você ingere óleo ou comida com óleo, você está ingerindo ácidos graxos insaturados, alguns ômega 3, alguns ômega 6. Se você se alimentou de peixes, por exemplo, tem aquele popular óleo de fígado de bacalhau. Tá? A gente chama de emulsão, negócio com cheiro de cuia de peixe, tá? Que é rica em vitamina A e D. Olha, vitamina A e D são vitaminas lipossolúveis. Então, elas têm a origem dos grupos de lipídios, certo? E ali tem ácidos graxos insaturados, como, por exemplo, ômega 6 e ômega 3, certo? Então, observação, a dupla ligação provoca um desvio da molécula, promovendo um certo distanciamento entre elas. Os ácidos graxos trans são ácidos graxos insaturados que sofreram um processo de hidrogenização. Por quê? Porque muitas vezes você encontra lá uma comida com gordura saturada. Pronto, está lá. Uma comida com gordura insaturada. Bom, como é que pode ser uma gordura insaturada? Se o professor acabou de falar que quando tem ácidos graxos insaturados, não é gordura, é óleo. Pô, é porque, na verdade, é um óleo, mas é um óleo, gente, que é resultante de um processo em que ocorreu uma modificação do ácido graxo insaturado. Ele tinha aquela dupla ligação porque estava faltando hidrogênios na molécula. E aí o que é que se faz? Faz um processo químico de bombardeamento dessa molécula para jogar hidrogênio, e assim que joga os hidrogênios, ele perde a dupla ligação, mas é um fator externo, não é um fator natural. Então, ela foi uma gordura transformada, foi um óleo transformado em gordura. Então, a gente vai chamar de ácido graxo trans, e a gordura trans. Então, quando você pega lá um produto, diz assim, aquele produto, a comida, né? Aquele lanche lá que você comprou no supermercado, ele tem gordura trans. Se você for olhar, ele tem margarina vegetal. Porque a margarina vegetal não é uma gordura. A margarina vegetal é um óleo hidrogenizado. É um óleo que é um ácido graxo insaturado, sofreu um processo de hidrogenização, bombardeado com hidrogênio, e ele assumiu um aspecto sólido porque ocorreu uma modificação do ácido graxo. Ele era insaturado e passou a ser saturado, mas de forma artificial. Então, quando você pega e aquece a margarina, você dá uma derretidinha nela, se você for olhar bem, ela não volta a ser margarina de novo, não. Ela fica com aspecto de óleo. É diferente de você pegar banha, esquentar a banha, vira gordura, né, de origem animal, vai lá, você fica aquele óleo, quando esfria, botou na geladeira, você vai olhar, tá aquela mancha de gordura de novo. Tá? Porque ali é gordura propriamente dita, porque ela é ácido graxo saturado puro, natural. Mas a margarina não. A margarina é ácido graxo insaturado, modificado. Então, quando ocorre o aquecimento, aqueles hidrogênios que foram bombardeados, eles saem
Por isso que quando você diz que como a fritura tem uma tendência a absorver e ingerir a radicais livres, que aumenta o envelhecimento precoce. Então, quando você aquece, aquela pseudogordura, aquela gordura trans, ela perde os hidrogênios, os ácidos graxos voltam a ser insaturados e aí ela permanece no estado líquido na temperatura ambiente. Certo? Então, vamos só dar uma olhadinha aqui para ver como está sendo representados esses ácidos, ou como podem ser representados esses ácidos graxos. Seria mais ou menos isso. Ácido graxo saturado e insaturado. Aqui seria a ligação simples, está vendo? Cada átomo de carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações, porque ele está na família 4A, como eu já tinha comentado com vocês. Aqui é uma dupla ligação, mas é entre um carbono e oxigênio, tá? Porque é um radical ácido, COOH. Então, aqui você observando, toda essa sequência de carbonos centrais tem sempre hidrogênios ao redor, certo? É diferente dessa, ó. Vou colocar um pouco mais para cima aqui, colocar aqui embaixo, para vocês me verem aqui embaixo, no cantinho. Se vocês observarem, aqui tem carbono, tracinho e hidrogênio, tá vendo? Cada um com 4. Mas esse daqui só tem uma ligação com esse carbono, uma ligação com o hidrogênio e uma ligação com o outro. Não tem o hidrogênio aqui, tá vendo? Então, como é que a molécula se equilibra? Tendo uma outra ligação entre os átomos de carbono. E é essa ligação aqui que faz a molécula curvar. E aí, o que acontece no processo de hidrogenização? Bombardeia com hidrogênio. Então, quando os hidrogênios chegarem aqui, essa molécula passa a ser retilínea e, como consequência, produz um lipídio mais sólido, certo? Que é o processo de hidrogenização. Está aqui, saturado e insaturado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, esse daqui seria um ômega 6. Por exemplo, né? Para a gente entender o porquê. Porque ele está no 6º carbono da cadeia policarbônica, certo? A dupla ligação onde ela se encontra. Então, por isso que tem aquela terminologia daí que deriva. Vocês vão ter uma noção bem melhor, claro, não sou professor de química, sou professor de biologia, tenho um pouquinho só de noção, mas quando vocês chegarem na química orgânica com os professores daí, tá? Extremamente competentes que eu conheço de longa data, eles explicarão para vocês a respeito, não no primeiro ano, mas no terceiro, certo? Geralmente é trabalhado no terceiro ano isso daqui. Bom, a partir daí, então, a gente avalia os grupos das substâncias orgânicas e as funções gerais, que eu já disse para vocês, reserva energética, mas é uma reserva secundária, a função estrutural e a função reguladora, certo? Isso aí eu já comentei no início as funções gerais dos lipídios. E os grupos deles, a gente vai ter lipídio simples, porque só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, nada mais que isso. São os glicerídeos, triglicerídeos, os esterídeos, de onde a gente vai estudar a função e a importância do colesterol, e os cerídeos. Os outros lipídios são chamados de complexos, como os fosfolipídios, esfingolipídios e os carotênios. Tá? E a gente vai entender a estrutura e a função de cada um desses grupos de lipídios. Mas, como eu disse para vocês, a gente não pode se alongar demais na conversa, senão meu aluno desliga o vídeo antes do final e aí prejudica essa relação aí, tá? Esse trabalho todo que a gente tem para poder montar esses vídeos, passar para vocês e fazer vocês entenderem um pouquinho melhor, apesar de tudo que a gente tem dificuldade. Beleza? Então, gente, agradeço a paciência de vocês aí, vão assistindo o vídeo, anotando as informações e no final da unidade eu vou querer tudo isso aí copiado e entregue para mim. Beleza? Valeu, galera.